Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Stake Cheia. Eu sou o Lucas Tadiotto. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês as minhas análises de futebol para os jogos dessa terça-feira, onde temos aí jogos atrasados da última rodada da Premier League e também Copa do Brasil, jogos de volta da terceira fase da Copa do Brasil, onde temos aí algumas equipes grandes que podem se complicar e a gente vai falar um pouco disso e das oportunidades de trabalhar nesses jogos de Copa que a gente tem nessa terça-feira, beleza? Então cola comigo aqui que a gente vai analisar jogo a jogo aqui as partidas mais importantes que a gente tem nessa terça-feira de futebol, beleza? Vamos lá então, começando aqui com os jogos da Premier League que a gente tem atrasados aqui. Esses dois jogos eles acontecem porque as equipes que estão aqui nesses jogos aqui disputaram no último final de semana a final da Copa da Inglaterra, onde o Crystal Palace foi campeão em cima do Manchester City. Então a gente teve essas duas equipes aqui não jogando na rodada da Premier League no final de semana, jogos então nessa terça-feira, e a gente vai falar desses jogos porque são partidas bem interessantes, tá? Eu quero começar com esse jogo aqui do Crystal Palace com o Wolverhampton, vai ser às 16 horas, então no mesmo horário do jogo do Manchester City contra o Bournemouth, mas esse jogo aqui a gente tem duas equipes que já não tem mais o que buscar na Premier League a nível de pontuação na tabela. A gente tem aqui o Crystal Palace na 12ª colocação e o Wolverhampton na 14ª colocação. O Crystal Palace já cumpriu aí o seu objetivo na temporada, que era vencer a Copa da Inglaterra, competição aí que o time pela primeira vez conseguiu levantar o troféu aí, então uma vitória inédita e histórica para a equipe do Crystal Palace. Então o time está vivendo aí um estado de êxtase nesse final de temporada justamente por ter vencido essa competição, e como vocês veem aqui, mesmo estando na 12ª colocação, garantiu vaga para jogar a próxima edição da Europa League, né, a Copa da Inglaterra. Além de um título importante e de muito dinheiro para o clube que vence, dá uma vaga para a Europa League. Então o Crystal Palace vai disputar essa competição na próxima temporada. Vai enfrentar o Wolverhampton aqui, que está na 14ª colocação com 41 pontos. A disputa do Wolverhampton nesses últimos jogos aqui da Premier League é justamente subir um pouco de posição para tentar conseguir um pouco mais de grana, que é o que a Premier League paga a cada posição acima que o time vai se classificando aí nessa reta final de campeonato, né? Então a briga aqui dessas duas equipes é para melhorar a sua qualificação aqui na tabela do campeonato e consequentemente, né, ganhar mais dinheiro. A gente tem aqui duas equipes com um histórico interessante em relação ao mercado de gols, tá? Então, tanto o Crystal Palace quanto o Wolverhampton foram over 2,5 em 5 das últimas 6 partidas que disputaram e foram, por consequência, também ambas marcam em 5 das últimas 6 partidas que disputaram. Logo, a minha sugestão para esse jogo aqui é operar no mercado de gols, tá? A gente tem a linha do over 2,5 pagando 1,90, ou seja, tá um preço bem bacana para a gente buscar aqui um over gols em duas equipes que bateram o over 2,5 em 5 das últimas 6 partidas aqui. Beleza? Então a minha primeira sugestão é mercado de gols em Crystal Palace e Wolverhampton, perfeito? Depois a gente vai então para o jogo do Manchester City contra o Bournemouth, também às 16 horas. A gente tem aqui a equipe do City que não conseguiu vencer a Copa da Inglaterra, então o time do Manchester City tem aí como único título nessa temporada a Recopa, a Supercopa no caso, né? Supercopa Continental aí, foi campeão da última edição da Champions League e aí disputou a Supercopa contra o time do Manchester United, se não me engano, ou contra o vencedor da Europa League e acabou levando o título, né? Foi o único título na temporada que o Manchester City conseguiu, não conseguiu sequer disputar o título da Premier League, não conseguiu chegar bem na Champions League, não conseguiu vencer a Copa da Inglaterra, aqui onde perdeu para o Crystal Palace na final. Então é um time que teve uma temporada pouco exitosa se a gente for levar em consideração
uma equipe aí que está sempre disputando títulos e que está sempre no topo das competições, né? Então, é muito provavelmente o último ano do Guardiola comandando a equipe do Manchester City, e a gente viu aí um time de fato não conseguindo render tudo aquilo que se esperava dele, né? Do outro lado, a gente tem o Bournemouth, que é uma equipe que já esteve aí figurando nos top 5 aqui da Premier League, né? Teve um começo de temporada e a primeira fase da competição indo muito bem, inclusive surpreendendo muitos adversários aqui. Muita gente imaginava que o time conseguisse uma inédita vaga na Champions League, mas na última parte aí do campeonato, nas últimas 12 rodadas, para ser mais específico, o time teve uma decadência grande aqui, também muito devido à sua limitação de elenco, né? Então o Bournemouth começou a perder jogos importantes, perder pontos importantes, principalmente dentro de casa, o que levou a equipe a cair na tabela e agora está ocupando a 11ª colocação. Por outro lado, o Manchester City tem como objetivo aqui a vitória para voltar ao pelotão de Champions League aqui do campeonato, né? Vencendo vai a 68 pontos, passando, portanto, o Aston Villa, o Chelsea e o Newcastle, que estão os três com 66 pontos, né? Então, essa vitória para o Manchester City significa conseguir se manter ali na zona de classificação para a Champions League, faltando daí uma rodada para o final do campeonato, tá? Então, é muito importante, é muito necessário a vitória do Manchester City aqui para as aspirações do clube nessa temporada e não ficar de fora da Champions League, o que seria aí um desastre completo para a equipe que, como eu falei para vocês, não fez uma boa temporada até esse momento aqui, chegando muito pouco aí nas disputas de títulos importantes, que é onde o time costuma figurar nas últimas temporadas, tá? Então a gente tem o Manchester City aqui para vencer. Vamos encontrar essa odd aí nas bolsas esportivas acima de 1,40, então é um preço muito interessante para a gente poder trabalhar um back ao favorito aqui no Manchester City. Essa é a minha sugestão para esse jogo. A gente tem alguns desfalques importantes aqui, destaque para o Rodri, para o Ake e para o Kovacic, né? O Stones também é um jogador importante, mas a gente tem aqui a possibilidade do Rodri estar de volta, ou do Kovacic estar de volta, pelo menos para jogar alguns minutos, né, dentro desse jogo. O Bournemouth também tem alguns desfalques importantes, né? Principal desfalque aqui talvez seja o Sinisterra, que é um jogador que vinha fazendo uma temporada muito interessante aqui pelo Bournemouth, mas a gente tem uma equipe que não deve mudar o seu estilo tático aqui para enfrentar o Manchester City nesse confronto, né? Uma equipe que gosta muito do jogo reativo e que deve levar algum perigo contra o gol do Manchester City. A gente tem que ficar de olho nessa situação, mas ainda é interessante. O back é o favorito aqui no Manchester City com essa odd aqui contra o Bournemouth, principalmente o Manchester City jogando dentro da sua casa, ok? Depois vamos então para a Copa do Brasil, onde a gente tem aqui vários confrontos interessantes, né? Na verdade são 4 confrontos bem interessantes aqui para a gente analisar. Antes de falar desses jogos, gostaria de lembrar vocês que eu estou sempre aqui com a parceria da Superbet. Se você não tem uma conta na Superbet, eu indico muito você a criar a sua conta, porque é um site que tem uma navegabilidade muito boa, uma usabilidade das melhores aí do mercado brasileiro atualmente, e também oferece muitas linhas interessantes aqui para jogos como esses aqui da Copa do Brasil, onde você vai encontrar super odds para poder apostar no jogo do São Paulo, no jogo do Grêmio contra o CSA, no jogo do Atlético Paranaense contra o Brusque e também nesse jogo aqui do Vasco contra o Operário, que a gente vai falar agora. Então, para criar uma conta na Superbet é só escanear o QR Code que está aí na tela ou clicar no link que está no comentário aqui do vídeo, beleza? Convido você também que não é inscrito aqui no canal, que por favor se inscreva, deixe o like para fortalecer o nosso conteúdo, e se você gosta do conteúdo aqui, comenta aqui nos comentários para fortalecer sempre a produção de conteúdo aqui do canal, fazer com que a gente chegue cada vez mais longe com esse material aqui, beleza? Bom, falando então de Vasco e Operário, a gente teve um empate na ida em 1-1, ou seja, uma vitória simples do Vasco classifica a equipe para a próxima fase.
Uma vitória simples do Operário também classifica o Operário para a próxima fase, então a gente tem aqui um confronto muito interessante. O Vasco, que joga dentro de casa, é bem favorito aqui, odd abaixo de 1,70 para o time do Vasco. Não há grandes desfalques aqui na equipe do Vasco, então vai com o seu time o mais titular possível para enfrentar a equipe do Operário. Fernando Diniz já tem já tem deixado aí aparecer bastante do seu trabalho na montagem dessa equipe do Vasco, que saiu de um Carille para um Fernando Diniz, então a gente tem uma mudança de estilo de jogo bem importante aí no time do Vasco, né? Se vai dar certo a gente não sabe, mas com certeza é uma mudança considerável aí na proposta de jogo, na filosofia que o time do Vasco deve empregar aí para tentar melhorar sua condição, sobretudo no Campeonato Brasileiro, onde não vem fazendo uma boa campanha, tanto que demitiu o antigo treinador, né? E também na Copa do Brasil, onde é um campeonato muito importante que o Vasco pode aí avançar e ter um incremento na sua renda aí, porque a Copa do Brasil paga muito bem, então não só para o Operário, mas também para o time do Vasco, esse valor passa a fazer bastante diferença aí nos cofres dos clubes que vão classificando a partir de agora na competição. A gente tem aqui as duas equipes com uma característica mais under, né? Então o mercado de gols não seria necessariamente a melhor alternativa para esse confronto, apesar de que tendo um cenário aí de Copa, onde a equipe que tomar um gol fica muito perto de ser eliminada, a gente pode ter um jogo abrindo para gols aqui, caso uma das equipes abra o placar cedo nesse confronto aqui. Mas a minha ideia é operar a favor do Vasco da Gama, nessa odd aqui perto de 1,70. Para mim, acho que pode ser interessante sim, levando em consideração que o time do Vasco, com o Fernando Diniz, é um time que gosta mais de propor jogo, que gosta de ter volume, e o time do Operário muito provavelmente vai fazer um jogo mais fechado, mais defensivo, jogando fora de casa por uma bola para tentar a classificação, tá? Então, uma entrada em back ao Vasco aqui pode ser interessante nesse jogo. Depois a gente tem aqui Atlético Paranaense e Brusque. O jogo de ida foi 0-0. A gente tem o Atlético Paranaense jogando agora na sua casa. Faz bastante diferença o tipo de piso aqui que a gente tem o Atlético Paranaense jogando no gramado sintético, né? O jogo de ida foi no campo do Brusque, um campo bastante irregular. A gente tem as equipes aí de Série C, de Série D do Campeonato Brasileiro geralmente jogando em gramados de péssima qualidade, né? Então a diferença em relação ao piso aqui pode ser um fator determinante para a gente ter um domínio de jogo muito mais intenso do Atlético Paranaense aqui jogando em casa. Então, para mim, aqui a gente tem também um back ao favorito, falando aqui do dono da casa, né? Um back ao Atlético Paranaense com bastante valor aqui, mesmo tendo uma odd aqui abaixo de 1,60, tá? O ideal seria trabalharmos um preço acima de 1,60 aqui no back ao Atlético Paranaense, levando em consideração que é uma equipe que não tem um comportamento de time que vai colocar o adversário contra o seu próprio gol, né? Não vai fazer uma marcação de pressão tão forte durante a maioria do jogo, mas é um time que tem condição de ter mais a posse da bola, e o time do Brusque com certeza vai deixar a bola para o Atlético Paranaense aqui, vai tentar fazer um jogo de contra-ataque. A gente já vê pelas escalações aqui o Brusque propondo uma linha de 4 aqui, 2 linhas de 4 para começar o jogo, ou seja, um sistema defensivo bem mais fechado, e o Atlético Paranaense vai ter que tentar furar esse sistema defensivo aqui, utilizando o chute de fora da área, utilizando bola parada, utilizando recursos aí para tentar fazer com que o Brusque, né, sofrendo um gol aqui, tem que sair um pouco mais e deixar o jogo mais aberto, tá? Então, a exemplo do jogo do Vasco contra o Operário, aqui a gente também tem um back favorito a favor do dono da casa. Depois a gente tem Grêmio e CSA. Aqui um cenário um pouco diferente, porque o Grêmio perdeu a primeira partida por 3-2, então vai precisar muito sair para o jogo aqui para tentar construir um resultado. A gente tem uma escalação do Grêmio aqui num 4-3-3
muito provavelmente bem agressivo aqui, com jogadores de lado de campo fazendo bastante pressão em cima do adversário. Então, teremos aqui a possibilidade de ver um jogo de mais domínio técnico da equipe do Grêmio aqui contra o time do CSA, o que não necessariamente quer dizer que a gente tenha uma leitura para back favorito aqui. Por quê? Porque o preço do Grêmio aqui abaixo de 1,40, ele não sugere aí a possibilidade da gente trabalhar back ao time da casa, levando em consideração que o Grêmio precisaria fazer um futebol aqui de muita superioridade para justificar essa odd aqui. Então, dificilmente a gente vai ver o time conseguindo colocar esse volume todo de jogo aqui. Caso isso aconteça, caso a gente tenha um padrão de superioridade muito claro aqui, muito evidente do Grêmio contra o time do CSA, aí a gente pode pensar em fazer um back favorito aqui, mas como o Grêmio precisa de pelo menos 2 gols aqui para criar uma vantagem e igualar o placar, na verdade precisa de um gol para igualar o placar e 2 gols para garantir a classificação, a gente deve ter um jogo bem movimentado no sentido de trabalhar mercado de gols aqui, tá? Então a gente tem a linha do over 2,5 em 1,72, tá bastante amassado, mas para mim aqui, mercado de gols seria a primeira sugestão aqui para a gente buscar alguma coisa nesse jogo entre Grêmio e CSA, beleza, pessoal? Depois, para fechar, a gente tem Náutico e São Paulo. São Paulo venceu a primeira partida por 2-1 de virada. O time do Náutico é uma equipe que jogando dentro de casa incomoda bastante seus adversários, mas se a gente pegar aqui o histórico do Náutico jogando a Série C do Campeonato Brasileiro, está na 10ª colocação, ou seja, não vem fazendo uma campanha interessante aqui. Muito provavelmente a gente vai ver o time do Náutico sendo novamente a zebra no confronto, mesmo o São Paulo tendo a vantagem e jogando fora de casa. O São Paulo é favorito para esse confronto. São Paulo que deve ir com a sua escalação bem próxima do time titular aqui, na verdade, com todo o seu time titular à disposição aqui. Então a gente vai ver um jogo muito interessante do ponto de vista aqui do visitante poder jogar para marcar um gol aqui, aumentar a sua vantagem, e aí a gente teria 2 gols de vantagem para o São Paulo no confronto agregado aqui, e o Náutico precisando sair muito mais, o que favoreceria aqui a gente trabalhar a favor do visitante e também mercado de gols, tá? Então as duas oportunidades aqui podem ser interessantes. O over 2,5 está pagando 2,25 aqui pelas odds que a gente tem, mas muito provavelmente essa odd aqui pode disparar caso a gente tenha aqui a equipe do São Paulo um pouco mais recuada e a equipe do Náutico saindo um pouco mais para o jogo porque precisa do placar. Então podemos ter essa odd aumentando aqui, o que torna o mercado de gols ainda mais atrativo para a gente trabalhar nesse cenário aqui, com o melhor time já tendo uma vantagem, jogando fora de casa, podendo esperar o adversário sair para poder contra-atacar, beleza? Então, esse é o cenário para Náutico e São Paulo. Talvez um lay ao Náutico, mas o mercado de gols pode ser a melhor alternativa para esse confronto. Era isso, rapaziada, tá feita a análise aí então para os jogos dessa terça-feira. Se você gostou, deixa o like e compartilha esse vídeo aqui com a galera que você conhece que gosta de apostas esportivas também, e deixa aqui nos comentários se tem algum outro jogo aí nessa terça-feira que você acha que tem boas oportunidades para a gente ir conversando sobre isso, beleza? Um grande abraço, nos vemos no próximo conteúdo, até lá!